pega uma informação, vai lá, joga no ventilador, não quer saber se é verdade ou é mentira. E aí o que acontece? Fica iludindo o nosso torcedor com A, B ou C, coisas que nunca saíram esses nomes de dentro do Grêmio. Pessoal, tem muita informação para vocês nesse vídeo sobre tudo o que aconteceu na tarde de hoje com o Grêmio, as novas informações, o que o Renato falou, mas aqui eu vou deixar para vocês aqui 3 vídeos do que resume hoje o ataque do Grêmio em 2024 até o momento. Olha essa jogada do Soteldo, galera. Esse é o Soteldo, esse é o jogador que veio substituir o Ferreirinha, que hoje é basicamente o ataque do Grêmio, junto com o garoto, que é o André, já que a gente não tem o centroavante ainda. Vou mostrar pra vocês o lance do André. 77 André, deu caneta, fez gol e tá ofuscando o JP Galvão no time do Grêmio. Olha quem vai começar a jogada. Olha a jogada do Vila Sante, galera. Fazendo o que o Reinaldo não faz. Tocando pro André, que faz um gol por baixo do goleiro. Fala, nação gremista. Muito feliz pela vitória e pelo gol. Por trabalhar forte. Quarta-feira tem outro grande jogo na arena. E vamos estar todos juntos lá. Vamos, Grêmio! Antes disso, eu preciso falar da nossa parceira Tom. Sim, uma empresa que tem as melhores maquininhas para poder fazer as tuas vendas, seja tu, pessoa física que vende qualquer tipo de produto aí na rua ou em casa mesmo, ou seja, um estabelecimento ali, aquela padaria, aquele mercadinho, não importa, a Tom tem as melhores maquininhas com as melhores taxas e o melhor, tu vende e tu consegue receber as tuas vendas em apenas um dia. Sim, vendeu hoje, amanhã tá na tua conta, cara, sério, isso é o melhor. Eu já usei, eu faço as minhas vendas no dia seguinte, eu já tenho o meu dinheiro ali para mim poder reinvestir no meu negócio, é maravilhoso. E aí eu vou deixar para vocês um link aqui embaixo e vocês vão perceber que realmente são as melhores maquininhas do mercado. Aqui vocês vão conseguir então fazer a escolha de qual é a maquininha ideal pro teu negócio, para te poder lucrar muito e conseguir receber as tuas vendas em apenas um dia. Salve, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo, e sem enrolação já vamos pro assunto que Renato Gaúcho acabou entregando algumas informações preciosas pra gente na coletiva e realmente isso acabou deixando o torcedor até, eu acho que um pouco mais preocupado. Por quê? Porque o Renato Gaúcho falou que não estão parados nas contratações, que sim, que ele tá ligando também, que tá ajudando, que a direção tá se movimentando, mas ele rechaçou qualquer tipo de possibilidade de Gabigol vir para o Grêmio ou Cavani. Sim, o Olé, um dos jornais principais diários de notícias da Argentina, ele trouxe essa informação entre ontem e hoje de que Cavani estaria sendo negociado com o time do Grêmio. E o Renato já rechaçou isso aí, já deu no meio dizendo que não tem nada de Cavani, que isso é só barrigada, que tem colega de imprensa que fica inventando história. E aí o Cavani então é um nome a menos, Gabigol também é um nome a menos. É difícil, Rodrigo, o Renato confirmasse algum nome para a imprensa. É difícil, mas eu acho que como se trata de muita especulação, eu acho que o Renato aí tá falando com sinceridade mesmo. Só que isso nos deixa muito mais preocupados porque os nomes estão se esgotando. O Grêmio tá esperando o Aboubakar no dia 30. Porra, gente, olha só, o Grêmio tá esperando o quê do Aboubakar? Eu tô esperando pra ver se o Aboubakar vai decidir ir pra algum time da Inglaterra ou jogar no Grêmio. Como assim, cara palha? Então se o Aboubakar resolver ir pra Inglaterra, o Grêmio vai ficar com o André Henrique e JP Galvão. Nada contra o garoto André Henrique, que hoje fez um gol, mas não é o centroavante da Libertadores. E o JP Galvão muito menos, a gente sabe disso. E aí o que a gente vai fazer se o Aboubakar decidir não vir? Quem que a gente vai contratar? Então é muito difícil, as opções estão ficando escassas e aqui eu vou citar algumas coisas que o Renato falou então, né? Uma delas foi de que ele vai rodar ali na frente JP Galvão e André Henrique. Inclusive ele citou, e eu achei bem curioso isso, que o André Henrique teria alguns erros infantis, né? Numa das perguntas que foram feitas do tipo, né? Tu falou que quando o André Henrique chegou, ele ainda teria que ser lapidado, aquela coisa toda, só que agora chegou a grande oportunidade do André Henrique. Ele fala que tem uma coisa que ele considera que é um erro infantil, que o André Henrique ainda toma dentro de campo e que ele tenta corrigir isso aí.
e aí ele deu meio que esse puxãozinho de orelha, assim, já meio que no sentido de que talvez ele não tenha tanta oportunidade por conta disso, mas eu me pergunto daí, porra, JP Galvão, cara, qual é o erro infantil do JP Galvão? Porque o JP Galvão não faz gol, cara, mas ele se entrega em campo, mas porra, bota então um cara que corre no atletismo pra correr dentro do campo, se é só por isso, mas sendo que olha, sinceramente pra vocês, eu não vejo ele correr tanto assim, eu olho pra ele, me desculpa, mas parece que ele tá sempre com uma cara de cansado dentro do campo, não sei se é porque ele tá sempre brigando com ele mesmo, porque ele não consegue desenvolver um bom futebol, mas eu não vejo isso, inclusive teve uma oportunidade hoje clara de gol, que eu sei, ele quer fazer gol, porque ele tá tentando fazer gol, mas não consegue, e em vez de ele passar a bola pro Nathan Fernandes, que tava na ponta, assim, que ia ficar livre na cara do goleiro, ele resolve chutar essa bola a gol, e aí o goleiro defende e tal, foi uma bola meio pantufa. Então, sabe, eu não vejo esse JP Galvão, esse jogador que o Renato... ele fez um gol no jogo passado, mas aquele gol, meu Deus do céu, aquele gol... Não tem explicação. Realmente não tem explicação o JP Galvão ainda no time do Grêmio. Óbvio, o Grêmio paga uma fortuna pra ele, é empréstimo. Deus queira que a direção do Grêmio não renove com ele, porque não faz sentido algum, mas tudo bem. Aí o Renato, então, ele continua a sua entrevista falando sobre o fato de que o Grêmio tem dinheiro para fazer uma contratação de peso, né, de um centroavante, mas que não encontram esse jogador. E isso me deixou extremamente preocupado, porque se o Renato... Deu pra ver que tinha sinceridade no que o Renato tava falando. E o fato dele dizer que não encontra um jogador me passa a impressão de que, cara, se não vir o tal Aboubakar, não vai vir ninguém. Porque não tem outra carta na manga. A carta na manga era o Funes Mori, que acabou não vindo. E aí, cara, a direção não se mexe. Mastriani, um jogador que tá aí, uruguaio. Mas ele não é o 9 para Anível Soares. Mas é o reserva imediato do 9 Anível Soares que viria. Entendeu? Porque hoje o reserva seria JP Galvão. E é aquela coisa, se tem um reserva mais ou menos, o reserva mais ou menos uma hora vai jogar. Uma hora ele vai estar em campo. Então a gente tem que ter aquele jogador sanguíneo, aquele jogador que vai entregar alguma coisa dentro de campo, e a gente não vê isso. Foi perguntado sobre as oportunidades de jogadores, ele falou sobre o fato do Vila Sante, né, cara? Eu adoro o Vila Sante, pra mim é um baita jogador, um dos melhores jogadores que hoje atuam no Brasil, na volância ali. Eu gosto muito dele, eu acho que foi uma grande contratação do Grêmio renovar com o Vila Sante, e ele acabou hoje fazendo a jogada do gol, recebendo uma bola no fundo. Na verdade, quando ele recebeu a bola, ele já engana o jogador da defesa do Pelotas e ele gira o corpo por cima da bola, e aí ele passa, né, e ele entra com bola e tudo na linha de fundo e ele cruza, né, no pezinho do André Henrique, que faz esse gol aí, né, um gol que ele estava bem posicionado, não foi um gol extremamente difícil do André Henrique, mas ele estava ali dentro da área, bem posicionado, coisa que o JP Galvão não costuma fazer, e aí o André Henrique, então, ele guarda esse gol e faz 1-0, e o Grêmio ganha por 1-0 do Brasil de Pelotas fora de casa, muito importante, né? 3 pontos importantes. Agora, a gente não pode deixar de falar de Reinaldo. Reinaldo, ele não vem entregando um bom de futebol, já não é de hoje. Jogos importantíssimos ano passado, em 2023, ele acabou entregando várias bolas importantes que o Grêmio tomou gol, tomou virada, sabe? Gols importantes que o Grêmio tomou foram por bolas entregues por Reinaldo. E aí, o Grêmio também tem que contratar um lateral esquerdo. O Grêmio tem que procurar um jogador que possa atuar naquela função. A gente não sabe se Gustavo Martins vai se manter ali, justamente porque tem proposta por ele, e tem a proposta, né, a princípio é uma proposta boa e que o Grêmio possa acabar negociando ele. Então o Reinaldo realmente me preocupa, sim. Não temos uma reposição para o Reinaldo hoje, ou que pelo menos esteja de imediato ali para fazer essa reposição na lateral esquerda, e o Gustavo Martins então pode acabar também saindo do Grêmio, que pioraria muito mais a situação. Vamos falar um pouquinho sobre a base do Grêmio, né? A gente tem aí Jardiel, a gente tem o Gustavo Nunes, um garoto meio campista que foi muito bem também na Copinha, além do goleador Jardiel, que meteu gol pra caramba, e que a gente só pensa em uma questão hoje, que é... Cara, por que o Jardiel não tá pelo menos sendo testado no time do Grêmio, né? E aí se fala que tem no bastidor realmente a questão contratual e empresários, porque esses jogadores, no momento em que eles sobem pro profissional, os olhos ficam muito mais em cima deles. Então clubes poderiam vir aqui e tirar esses jogadores, porque eles não têm grandes contratos, a não ser que o Grêmio vá lá agora, faça uma valorização salarial e renove por mais anos e tudo mais. Então esses jogadores, a princípio, eles só não estão ainda atuando no time profissional, justamente
justamente porque teriam negociações com empresários. E aí o Renato citou uma questão muito importante. Renato, por que tem jogadores da base que tu não tá usando, que tu falou que tu usaria mais e tudo mais? E aí o Renato citou a seguinte frase: tem empresário que acha que o jogador já é o novo Messi. Gustavinho é um deles, o Gustavo Nunes, que é o meio-campista que eu acabei de falar pra vocês. Pois é, o Renato citou o nome dele, Gustavinho um deles, e o Chardiel muito provavelmente é um deles também, porque é outro garoto que não tá tendo oportunidade no momento que a gente mais precisa, que é o momento em que o Grêmio precisa de um 9. Os nomes estão extremamente escassos, né? A gente sabe que o Grêmio tá ficando sem opção aí, e eu arrisco a dizer que o Grêmio não vai contratar mais ninguém. E se trouxerem contratações, serão contratações tapa-buracos. Escutem bem, contratações tapa-buracos, que não era aquela contratação que todo mundo esperava, mas que vai vir para tapar buraco. E essas serão as contratações do Grêmio para 2024. Espero que eu esteja completamente errado, mas a sensação que eu tive é que os nomes estão realmente esgotados e o Grêmio não conseguiu trazer ninguém até agora. O Grêmio tá esperando um ok de alguém lá de fora, porque esse alguém ainda tá tentando uma outra coisa melhor do que o Grêmio. Isso me assusta muito, porque se o Grêmio tá dependendo de alguém que vai vir justamente se algo deu errado lá fora, pode acabar deixando o Grêmio na mão aqui. Então, eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham aqui embaixo. Lembrando que o Renato, então, deixou claro que todos terão oportunidades, mas que quem vai corresponder dentro de campo é o próprio jogador e que depois a fila anda. E quando ele citou isso, ele falou sobre Reinaldo e Nathan Fernandes, mas eu sinto que o Reinaldo ele não tira, tá? Não sei porquê. Né? Mas eu sinto que o Reinaldo ele não tira. Não tem reposição, no passado ele não tirou, nas partidas ruins do Reinaldo, não vai tirar agora, tá? E Nathan Fernandes eu acho que é mais para ele essa informação aí do Renato, esse cutucãozinho aí do Renato, justamente porque se o menino não entregar agora no gauchão, vai ter oportunidade de Brasileirão? É mais difícil, né? Tem uma gurizada aí querendo subir também. Então, o Renato falou sobre salários dos jogadores da base também, que agora eles vão ter uma outra dinâmica de salário, que agora o jogador ele vai ter que primeiro render em campo para depois ter um salário bom, e esse salário vai aumentando gradualmente. Então dá para ver que o Renato realmente está inserido nas finanças do clube, tá? Não sei até que ponto isso tá, mas o Renato tá bem inserido, deu para ver nessa fala dele aí. Eu achei que isso é um pouco mais uma função que o Renato está exercendo agora nessa direção do Grêmio, porque a direção do Grêmio ela está muito pressionada. Dá pra ver, se a direção não contratar ninguém, galera, a pressão é gigantesca e eu sei que tem pressão política interna também. Eu sei que tem. Tem gente dentro do Grêmio que quer derrubar as pessoas que estão hoje no Grêmio, obviamente, por quê? Porque querem oportunidades ali no futuro. Tem gente querendo derrubar o Guerra? Tem gente, não tenha dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, quem paga o preço é sempre a torcida do Grêmio. Fiquem inscritos aqui no canal, se inscrevam, vê se o teu sininho tá ativado aqui embaixo, deixa o like pra gente que ajuda demais, que eu vou trazer sempre vídeos atualizando vocês com todas as informações e com a minha opinião sobre tudo que tá acontecendo com o nosso Grêmio e com o futebol por aí. Valeu, tamo junto, nova informação eu já tô aqui trazendo pra vocês de novo, valeu, muito obrigado e eu fui!